Como usar mifepristona e misoprostol para um aborto com pílulas nas primeiras 13 semanas de gravidez. Todos os dias, pessoas em todo o mundo fazem abortos seguros usando mifepristona e misoprostol. Seguindo as instruções corretas, 95% das pessoas terão um aborto bem-sucedido. Mas lembre-se, essa informação é útil para abortos com pílulas em gestações com até 13 semanas ou menos, contadas a partir do primeiro dia da última menstruação. Antes de começar, algumas instruções. Verificar o número de semanas de gestação para ter certeza de que está com menos de 13 semanas. Tentar planejar o aborto quando não tiver outras atividades e puder descansar. Embora as complicações sejam raras, é importante não estar sozinha e ter um plano de ação em caso de emergência. Praticar o autocuidado, se manter hidratada, se alimentar, beber um pouco de chá quente, usar uma compressa quente ou tomar um banho quente para aliviar as cólicas e ter à mão analgésicos, como o ibuprofeno. Faça tudo o que te deixe confortável, assim como durante uma menstruação normal. Condições médicas que são contraindicações. Abortos com medicamentos feitos antes de 13 semanas de gestação são muito seguros para a grande maioria das pessoas. Mas se você tiver certas condições médicas, o uso de pílulas abortivas pode não ser recomendado. Mifepristona não é recomendado se a pessoa estiver usando esteroides de longa duração, como prednisona ou dexametasona. Se tiver algum distúrbio hemorrágico, como porfíria, tiver insuficiência adrenal crônica. Entretanto, nesses casos, é possível fazer um aborto com o método usando apenas o misoprostol. Ambos, mifepristona e misoprostol, não são recomendados se você estiver usando anticoagulantes como heparina e varfarina, tiver alergia a mifepristona, misoprostol ou prostaglandinas, tiver diagnóstico de uma gravidez ectópica. Nesse caso, é necessário um tratamento específico e você deve procurar atenção médica. Se estiver usando DIU, ainda é possível usar as pílulas abortivas, mas requer alguns cuidados, pois as cólicas tendem a ser mais intensas e o uso de DIU aumenta o risco de ser uma gravidez ectópica. Portanto, sempre que possível, é recomendado retirar o DIU antes de usar as pílulas abortivas. Comprimidos e dosagem. Você precisará de um comprimido de 200 mg de mifepristona e de pelo menos 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada, 800 microgramas no total. É melhor ter consigo uma dose extra de 4 comprimidos de misoprostol, totalizando 8 comprimidos ou 1.600 microgramas de misoprostol, caso você precise de uma dose extra para garantir que o aborto esteja completo, especialmente se você estiver com 9 a 13 semanas de gestação. Mas se você só tiver 4 comprimidos de misoprostol, ainda poderá usá-los. 200 mg de mifepristona e 200 microgramas de misoprostol são as dosagens mais comuns dessas medicações, mas se os comprimidos que você tiver apresentar dosagens diferentes de miligrama e ou micrograma, então você precisará recalcular o número total de comprimidos para usar a quantidade adequada de medicamento. O procedimento. Passo 1. Mifepristona. Engolir um comprimido de 200 mg de mifepristona com um copo de água. A maioria das pessoas não sentem nenhum sintoma após tomar a mifepristona, portanto, é possível seguir normalmente com suas atividades diárias. Algumas pessoas podem ter um sangramento leve. Mesmo que você sangrar, é muito importante tomar os comprimidos de misoprostol para ter um aborto completo. Se você vomitar nos primeiros 30 minutos após engolir mifepristona, é provável que a pílula não funcione. Nesse caso, se tiver mifepristona extra, você precisará repetir o passo 1. Esperar de 24 a 48 horas. Espere no mínimo 24 horas, mas não ultrapasse 48 horas. Pode ser qualquer momento dentro desse período de 24 a 48 horas. Escolha um horário dentro dessa faixa de tempo para iniciar a próxima etapa, quando você tiver fácil acesso a um banheiro e que seja um lugar seguro e confortável para ficar por pelo menos 12 horas ou até mesmo 24 horas. Passo 2. Analgésicos. Tome 800 mg de ibuprofeno ou um medicamento alternativo para a dor. Este passo não é obrigatório, mas é altamente recomendável, pois o ibuprofeno reduz a intensidade das cólicas e ajuda a controlar os possíveis efeitos colaterais do misoprostol. Se você tem alergia ao ibuprofeno, pode tomar outros medicamentos como acetaminofeno ou paracetamol, 1 grama ou 1.000 mg. Se tiver remédios para náusea, você também pode usar nesse mesmo momento. Espere 30 minutos. Passo 3. Misoprostol. O misoprostol é utilizado de forma diferente de outros medicamentos. Este vídeo irá mostrar como usá-lo por via sublingual, colocando debaixo da língua. Se você quiser aprender sobre outras formas de usar o misoprostol, entre em contato com nossa equipe de aconselhamento para mais instruções.
Colocar 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada debaixo da língua. Os comprimidos devem permanecer lá por 30 minutos para serem absorvidos pelo seu corpo. Você pode engolir sua saliva, mas não coma ou beba nada durante esses 30 minutos. Após 30 minutos, você pode tomar um pouco de água e engolir o que restou dos comprimidos. Se vomitar nesses primeiros 30 minutos que estiver com as 4 pílulas de misoprostol debaixo da língua, é provável que as pílulas não funcionem. Isso significa que será necessário repetir o passo 3, com uma nova dose de 4 comprimidos de misoprostol. Sangramento e cólicas geralmente começam a aparecer depois de 4 a 6 horas, mas podem inclusive começar logo 30 minutos depois de ter tomado o misoprostol, ou mesmo demorar até 24 horas para começar. Passo 4. Se necessário, tome uma segunda dose de misoprostol. Para gestações de até 9 semanas. Normalmente, uma segunda dose de misoprostol não será necessária. Entretanto, se você não sangrar tanto quanto o volume da sua menstruação dentro de 24 horas, ou se achar que está sangrando muito pouco, você pode repetir o passo 3 e tomar 4 comprimidos adicionais de misoprostol da mesma forma que antes. Para gestações entre 9 e 13 semanas, é altamente recomendado usar uma segunda dose de comprimidos de misoprostol, pois isso faz com que os comprimidos funcionem melhor e aumenta as chances de um aborto bem-sucedido. Espere 4 horas após tomar a primeira dose de misoprostol do passo 3 e então coloque mais 4 comprimidos de misoprostol de 200 microgramas cada debaixo da língua. Siga as instruções conforme no passo 3. Sintomas esperados. Você vai saber que o aborto começou quando começar a apresentar cólicas e sangramento abundante, que seja semelhante ou mais intenso do que sua menstruação normal, acompanhado de expulsão de coágulos de sangue e de tecidos, que podem ter diferentes tamanhos, dependendo de quantas semanas a gestação apresenta, e da mesma cor e cheiro que sua menstruação regular. A duração desse sangramento e a intensidade das cólicas variam de pessoa para pessoa. Você pode seguir tomando remédios para a dor durante todo o processo de aborto. Não use doses maiores que as recomendadas por dia e não tome aspirina, pois ela pode aumentar o risco de hemorragia. Você pode também usar uma bolsa de água quente na barriga ou bebidas quentes, como chá, para aliviar as cólicas. Efeitos colaterais das pílulas de aborto. A maioria das pessoas não sentirá efeitos colaterais após tomar mifepristona, mas algumas pessoas podem ficar enjoadas ou ter um sangramento bem leve. Já o uso do misoprostol pode causar diarreia, náusea, vômitos, tontura, dor de estômago, dor de cabeça, febre e calafrios. Esses efeitos colaterais são totalmente normais pelo uso do remédio e são temporários, vão desaparecer depois de 24 horas ou menos. Sinais de alerta. Quando buscar ajuda? É importante prestar atenção no seu corpo e como você se sente durante todo o processo. Embora não sejam comuns, existem alguns sinais de alerta que requerem uma atenção médica imediata. Se você encher 2 ou mais absorventes em 1 hora ou menos, e se isso durar 2 horas consecutivas ou mais. Se você tiver febre de 38 graus Celsius, 100,4 graus Fahrenheit, que inicia nas 24 horas após o uso da última dose de misoprostol e que não diminui após tomar ibuprofeno. Sempre confirme com um termômetro. Se você sentir dor intensa que não melhora após tomar medicamentos para dor, como o ibuprofeno. Se você se sentir muito mal ou se a cor ou o cheiro do seu sangramento estiverem muito diferentes do que é na sua menstruação. O sangramento pode ter um cheiro que normalmente não é agradável e pode ser marrom, ou mais escuro, ou sangue vermelho vivo. Mas se o fluxo for de qualquer outra cor, ou se tiver cheiro fétido, podem ser sinais de uma infecção. Se você tiver vermelhidão, coceira, ou se suas mãos, pescoço e rosto estiverem inchados, é provável que esteja tendo uma reação alérgica à medicação. Neste caso, você pode usar um antialérgico para melhorar, mas se você apresentar dificuldades para respirar, então a reação alérgica é muito mais grave e você precisará de cuidados médicos imediatamente. Lembre-se, se for necessário buscar ajuda médica, você não precisa dizer que usou pílulas abortivas para induzir um aborto, já que as pílulas não são detectáveis se forem usadas debaixo da língua. Cuidados pós-aborto. Fazer um aborto com pílulas leva cerca de 15 dias para ser completado. É normal apresentar sangramento por vários dias após tomar as pílulas, mas os sintomas devem diminuir com o tempo. Não há problema se o sangramento parar e voltar, ou se seguir até sua próxima menstruação,
que geralmente retornará em cerca de 4 a 6 semanas. Não é obrigatório fazer uma ultrassonografia após um aborto. Se você quiser confirmar que o aborto foi bem-sucedido, será necessário esperar 2 semanas para fazer um ultrassom e de 4 a 5 semanas para fazer um exame de sangue ou teste de urina, para garantir que os resultados sejam precisos e confiáveis. Fazer um exame antes disso pode dar um resultado falso positivo. Nas semanas seguintes ao aborto, tome as seguintes precauções. Usar absorventes é recomendado para monitorar o sangramento nos primeiros dias após o aborto, mas você pode mudar para absorventes internos, tampões ou copo menstrual assim que se sentir mais confortável. Você pode voltar às suas atividades normais, exercícios, trabalho, etc., assim que se sentir pronta. É completamente normal sentir uma variedade de emoções após um aborto. Você pode sentir alívio, calma e felicidade, ou pode sentir tristeza, luto ou uma mistura de sentimentos diferentes. Algumas pessoas passam a se sentir melhor imediatamente, enquanto outras podem precisar de mais tempo. Se você estiver tendo dificuldades, conversar com alguém em quem confia pode ser um grande apoio e conforto. Não há evidências sobre o tempo recomendado que você deve esperar para ter relações sexuais após usar as pílulas abortivas. Você pode ter relações sexuais quando se sentir pronta. O mais importante é ouvir seu corpo e seus desejos. Seu ciclo menstrual pode retornar em aproximadamente 4 a 6 semanas. Sua fertilidade pode voltar muito rapidamente, o que significa que você pode engravidar se tiver relações sexuais sem proteção logo após o aborto, em um período curto de até 2 semanas. Se você deseja evitar uma nova gravidez indesejada, é recomendável iniciar um método contraceptivo de sua escolha logo após o procedimento. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com nossas conselheiras pelo e-mail info@safetochoose.org ou pelo chat em safetochoose.org/pt. Você também pode nos encontrar nas redes sociais, @gravidezindesejada_S2C/ @safetochoosept. Estamos aqui para te apoiar.